Deuteronômio capítulo 7. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E, para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos, que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. O teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor tas dará diante de ti, e as fará pasmar com grande pasmo,
até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Nem meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Deuteronômio, capítulo 8. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 9. Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e suas infidelidades. Ouve, ó Israel, hoje,
passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocastes a ira ao Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi, e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que, ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, e margem de fundição para si fez. Falou-me mais o Senhor, dizendo, atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como dantes. 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado, que havíeis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote Ataavá, provocastes muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou, desde Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado.
Rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor, aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra donde nos tiraste não diga: porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tu tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido.